Olá, sou Hugo Mizukami e eu ajudo pessoas a superarem seus sofrimentos emocionais. E o tema que vamos refletir hoje é imprevistos e discernimento. E a minha sugestão é que você assista o vídeo até o final, pois das várias dicas, ideias, pesquisas, pode ser que algo faça sentido para você e você possa aplicar na prática, no seu dia a dia. Lembrando que todas as segundas-feiras, às 19h19, eu transmito lives simultaneamente via YouTube, Facebook e Instagram. E a cada dia com um tema diferente. Espero te ver em todas essas lives. Bom, primeiro, além de desejar boa noite a todos e também dar as boas-vindas para todos vocês, para todas vocês, quero agradecer por você estar me acompanhando aqui na live ao vivo ou no vídeo gravado. Gratidão a todos vocês. Bom, então o tema que vamos falar hoje é imprevistos e discernimento. Então, por exemplo, se nós buscarmos uma definição de porta, o que significa porta? Porta é uma abertura que nós encontramos na parede, que ele serve tanto para nós entrarmos quanto para nós sairmos. E fazendo uma analogia simbólica com a nossa vida, muitas vezes nós nos deparamos com muitas portas que nos enganam, pois nós entramos através dessa porta e não encontramos a saída. E muitas dessas portas, elas são bem concorridas, pois a ansiedade de possuir coisas passageiras é muito grande. E não tomamos os devidos cuidados com os perigos que aquilo pode representar. Aí nós acabamos entrando na porta da ilusão, achando que nós vamos adquirir poder com isso, né? E acabamos nos iludindo. Então entramos pela porta da ilusão e através da ilusão nós nos desiludimos, nos levando também a sofrimentos emocionais. Então muitos de nós às vezes buscamos apenas os prazeres passageiros. Só que não tem nada de errado nós buscarmos pelos prazeres passageiros. O problema são os excessos, né? E quando nós nos excedemos, nós colhemos os sofrimentos decorrentes desse excesso de prazeres. Então cabe a cada um de nós a cautela sobre qual caminho nós devemos seguir e qual porta nós devemos escolher. Então, para isso é necessário o discernimento, para nós não nos depararmos com o que nós chamamos de imprevistos. Já vamos entender melhor porque eu coloquei esse título aqui no vídeo, imprevistos e discernimento. O que vai ser discernimento? Discernimento é a capacidade de nós compreendermos as situações e saber separar o certo do errado. Isso é saber discernir. E o imprevisto é algo que aparece na nossa vida, ou que apareceu na nossa vida de forma inesperada. Então vou dar um exemplo aqui. No campo, nem sempre há perdas de rebanho de ovelhas causado por ataques de animais, mas também porque algumas ovelhas, por serem imprevidentes, não escutar as orientações do cuidador de ovelhas, buscam por outras pastagens, até fascinados por verduras de terrenos vazios. E assim eles se desviam da estrada que eles deviam estar seguindo. Isso tudo pela impulsividade. E se perdem no caminho e não conseguem mais encontrar o caminho de volta. É como aquele exemplo que acabei de mencionar, né? Nós entramos numa porta, mas também não conseguimos encontrar a saída. Então assim também acontece conosco no decorrer da nossa jornada. Quantas oportunidades nós perdemos pela nossa própria imprudência, pela nossa própria imprevidência, onde nós acabamos fazendo a mesma coisa que essa ovelha do exemplo, nos desgarrando da nossa rota. E muitas vezes nós ficamos nos perguntando: por que os imprevistos acontecem na nossa vida? E sabemos que todos esses imprevistos que acontecem na nossa vida podem causar em nós algum desequilíbrio, algum
sofrimento emocional. E vemos que a nossa ignorância é a raiz de todos os nossos desequilíbrios, é a raiz de todos os nossos sofrimentos emocionais. E para nós sairmos desse processo de ignorância, existe um processo de aprendizado. Em cada momento, cada um de nós vai receber os ensinamentos que nós precisamos para ter um melhor aproveitamento daquela lição. Por exemplo, na escola, às vezes nós éramos chamados ou nós éramos convocados lá para o quadro negro. Na minha época era quadro negro, hoje nem existe mais, né? Agora é quadro branco. Mas naquela época, às vezes nós éramos convocados lá para o quadro negro ou para alguma chamada oral, onde o professor ou a professora poderia ver quanto nós aprendemos. E nesse momento nós não tínhamos o recurso da cola, tinha que ser com o conteúdo que nós aprendemos. E assim nós podíamos demonstrar quanto nós sabíamos e quanto nós não sabíamos de determinada lição. Um detalhe interessante que antes dessa chamada oral, ou antes de nós sermos convocados lá para o quadro negro, nós podíamos consultar os colegas de classe para obter informações. Só que lá na frente, no quadro negro ou na chamada oral, nós não tínhamos opção de fazer uma cola, né? Nós tínhamos que apresentar o conteúdo que nós tínhamos aprendido. Então, na escola da vida, não acontece o mesmo. No meio das nossas dificuldades, também podemos recorrer aos bons amigos que nos ajudam. E isso é importante para que nós tenhamos oportunidades de aprender. Porém, existem aquelas horas que nós somos convocados para a chamada oral, onde depende apenas de nós. E nesses momentos que às vezes nós fracassamos, quando nós não soubermos compartilhar, não soubermos dividir os nossos conhecimentos, as nossas experiências, quando nós não ajudamos as outras pessoas. Porque quando nós ajudamos as outras pessoas, nós vamos fortalecendo o nosso aprendizado e vamos aprendendo coisas novas também. Então, são situações onde apenas recorremos aos bons amigos para que nos ajudassem, mas nós não aproveitamos essas oportunidades para aprender os ensinamentos. Aqueles ensinamentos que nos orientavam a iluminar as nossas próprias sombras, a como transformar as nossas imperfeições, caindo assim no sofrimento moral que nós mesmos provocamos, que nós chamamos de imprevistos da nossa vida. E é nesse momento que é importante que nós não entremos no desespero, e sim buscar os exemplos dos nossos bons amigos para que nós, de nossa parte, possamos descobrir os nossos próprios valores. Então, diante da chamada oral, por meio de dores e também por meio de sofrimentos, se nós não ficarmos paralisados, nós vamos conseguir encontrar o aprendizado necessário. E também que existem algumas situações, como diz aquela frase da música Sol de Primavera, de Beto Guedes, a lição sabemos de cor, só nos resta aprender. Então muitas vezes nós já sabemos a lição, mas precisamos passar por um momento de dor, um momento de sofrimento, para nós buscarmos aquela lição dentro de nós, para nós realmente mostrarmos que nós aprendemos a lição. Então, quando aparecem algumas situações na nossa vida, situações que nos causam sofrimentos emocionais, provocados pela nossa própria imprevidência, e que também nós chamamos de imprevistos, elas são necessárias para que nós possamos despertar, porque sem esse sofrimento, seja pessoal ou social, a tendência seria de nós não nos incomodarmos com as mudanças. E atualmente nós estamos passando por um processo de sofrimento pessoal e um sofrimento social, um sofrimento global. E essas são oportunidades para nós desenvolvermos a nossa resiliência. Ela ajuda a nós nos despertarmos para uma realidade diferente da realidade puramente materialista, que é movida apenas pelo consumo. Então estamos em um momento de despertamento,
tanto despertamento pessoal quanto despertamento social, despertamento global, para que nós possamos cada vez mais incutir em nós, desenvolver dentro de nós a importância da coletividade e não apenas a individualidade, né? Então todos nós temos um momento que nos aparece de uma forma que nós achamos que foi imprevista. Então achamos que entramos em uma situação imprevista. Por exemplo, trabalhamos por um tempo enorme para fazer algo, para poder realizar algo, e de repente o nosso esforço parece ter sido em vão. Uma outra situação é que nós buscamos orientações no exemplo de alguém que achamos que possui muitas virtudes para guiar a nossa vida. Mas no momento que nós mais precisamos de luz, essa pessoa falha ou não podemos contar com essa pessoa. Ou tem situações que nós havíamos previsto alguns recursos para atender alguns compromissos que nós tínhamos, mas de uma hora para outra esses recursos desaparecem. E quando essas coisas acontecem, nós ficamos perplexos. E pode surgir também a ansiedade. E nós podemos ficar até desolados nessa situação. Porém, nesses momentos é importante que nós não nos sintamos sozinhos. Esses momentos servem para que nós possamos demonstrar o nosso potencial interior, transformando a nossa sombra em luz. E também nós sempre encontraremos mãos amigas para nos ajudar. Só que é importante nós fazermos um movimento. Se ficarmos paralisados, não vamos conseguir os resultados, não vamos conseguir sair dessa situação de sofrimento emocional. E tudo isso são também oportunidades para nós aprendermos a conhecer a nós mesmos, para descobrir também o que nos levou àquela situação. Pois aquilo que nós chamamos de imprevisto ou de situação que nós não tínhamos previsto é uma coisa que de repente está acontecendo porque nós não prestamos atenção em uma lei muito importante, a lei de causa e efeito. Porque se nós estamos sofrendo aquele efeito teve alguma causa. Então, muito provavelmente nós não analisamos a ação que provocou aquele efeito. Nós não analisamos a causa que nos levou àquele efeito. Então tem muitas coisas na nossa vida que achamos que acontecem por acaso, acontecem de forma aleatória na nossa vida. Mas tudo tem um porquê. Se nós começarmos a analisar o histórico e buscarmos as causas de tudo aquilo, nós vamos encontrar ou que nós fizemos algo ou deixamos de fazer algo e por isso nós estamos passando por aquele momento imprevisto. Então a importância aí do discernimento, para nós analisarmos que aquilo que nós estamos passando não é algo do acaso, não é algo aleatório que está acontecendo, é algo que nós fizemos ou algo que nós deixamos de fazer em algum momento lá atrás. E estamos agora sofrendo os efeitos disso, ou recebendo os benefícios dos efeitos, né? Então, muitos de nós buscamos por recursos externos para desenvolver as nossas qualidades espirituais. Por exemplo, nós passamos por vários processos de educação da nossa mente e também do nosso corpo para o nosso despertamento interior, mas todos os ensinamentos que vêm de fora para dentro. Então, essa educação apenas não é suficiente, buscarmos apenas os recursos exteriores para o nosso despertamento interior. Então, apenas essa educação da nossa mente, do nosso corpo que vem de fora para dentro, não é suficiente. Olha só que ponto interessante. É importante também que nós despertemos os nossos valores com base nas nossas vocações e nas nossas aptidões. Podemos chamar também para que nós possamos desenvolver os nossos valores baseados nos nossos talentos.
Então é importante nós reconhecermos o auxílio que nós recebemos das outras pessoas, mas nós não podemos esquecer que para o nosso autoaperfeiçoamento é necessário um esforço próprio, um esforço individual. Para quando nós formos convocados para a prova ou convocados para a chamada oral, possamos atender de forma satisfatória, sabendo superar os nossos sofrimentos. Então, quando nós somos convocados à prova ou quando nós somos chamados ou convocados para a chamada oral, são momentos, são oportunidades que nós podemos apresentar o quanto de sabedoria nós temos. Porque o que significa sabedoria? Sabedoria significa saber responder à vida o que ela está nos questionando. Então a vida nos propõe uma certa questão e nós sabemos responder adequadamente a essa questão. É imprescindível que nós nos esforcemos, que nós tenhamos muita força de vontade, para nós não nos perdermos nos nossos instintos mais primitivos, de onde nós cristalizamos ainda muitos hábitos, muitas situações, que fazem parte também da nossa bagagem de vida. Então nós trazemos todos esses hábitos como bagagem da nossa vida. E essa pesada bagagem que nós trazemos pode nos levar a nós cairmos em erros, em tentações, fazendo nós nos desviarmos do caminho, assim como a ovelha desgarrada, né? Pois nesse caminho surgem inúmeras oportunidades e inúmeras sugestões para que nós desviemos da nossa rota de vida. Desde as pequenas atividades, somos sujeitos a receber essa influência nos conduzindo ao sofrimento. Então, o cuidado que nós devemos ter desde as pequenas coisas. Que pequenas coisas podem ser essas? Por exemplo, quando nós estamos conversando com alguém, naturalmente, podem surgir algumas insinuações descabidas da nossa parte. Pode surgir uma maledicência da nossa parte, falando mal de alguém. Então é um pequeno desvio que pode levar a outras consequências, né? E também existem os nossos pensamentos. E aí surgem várias ideias de convites ao caminho tortuoso, quando nós começamos a pensar buscando os nossos hábitos antigos, as crenças antigas que estavam nos levando aos caminhos tortuosos. E até na nossa própria alimentação, que pode nos conduzir ao desequilíbrio. Então as pequenas coisas da nossa vida podem nos desviar do caminho. E quando nós repetimos várias vezes esse erro vai se fortalecendo, levando a outros erros. E assim nós vamos desviando cada vez mais do nosso caminho. Por isso que é importante nós prestarmos atenção nos nossos pequenos erros, que podem nos conduzir a grandes desvios de rota. Então, todos nós teremos oportunidades para desviarmos do nosso caminho, ou tivemos até várias oportunidades de desviar do nosso caminho, de onde nós caímos ou de onde nós cairemos desse engano várias e várias vezes, o que nos leva também a desânimos, a decepções, aos imprevistos da nossa caminhada. E também isso nos leva aos nossos sofrimentos emocionais. Então, mesmo que nós caiamos nessas armadilhas de desvios de rota, que nós possamos estar atentos, mesmo que nós tenhamos nos desviado, possamos estar atentos, utilizando o nosso discernimento para podermos retomar o caminho reto o mais rápido possível. Então, a confiança que nós temos em nós mesmos, sobre as nossas próprias forças, nos torna capazes de realizar coisas que não seria possível se nós duvidássemos de nós mesmos. Isso me faz lembrar aquela frase de Henry Ford: se você acha que pode, ou se você acha que não pode, de qualquer forma, você está certo. Então nós estamos certos naquilo que nós acreditamos. Se nós podemos ou se nós não podemos, naquilo que nós acreditamos é o que
realmente nós estamos certos. Então isso pode levar a um erro ou não, né? Depende do que nós estamos buscando. Então, diante das nossas dificuldades, das nossas resistências, dos nossos obstáculos e da nossa má vontade que aparecem nessa nossa caminhada, e também diante dos nossos preconceitos, dos nossos interesses pelas coisas materiais, do nosso egoísmo e também das nossas crenças paralisantes, diante de tudo isso, é importante que nós busquemos perseverança, energia e confiança. Porque tudo isso que comentei é normal que esteja presente na nossa vida. Mas diante de todas essas dificuldades que nós temos na nossa vida, é importante que nós busquemos a perseverança, a energia e a confiança. A confiança que os recursos para nós superarmos os pequenos obstáculos e também os grandes obstáculos vão surgir. Eles vão aparecer para nós. Então, por isso é importante perseverança, energia e confiança para continuarmos agindo, para continuarmos caminhando, que todos os recursos que nós vamos precisar vão aparecer, tanto para aqueles obstáculos pequenos, quanto para aqueles obstáculos maiores. Então, se nós vacilamos na confiança em nós mesmos, nós poderemos ficar hesitantes para realizar algo. E aí, quando nós ficamos hesitantes, nós vamos ter incerteza do futuro. E tudo isso, perder a confiança, ter a incerteza do futuro, são os nossos adversários interiores tentando convencer a nós mesmos que nós não somos capazes. Então, cuidado que nós devemos tomar, a perda de confiança em nós mesmos. Então, quando nós começamos a ter uma mente mais lúcida, com base em algum objetivo, nós começamos a ver, através do nosso raciocínio, através do nosso pensamento e também com mais discernimento, o que nós temos para realizar. Assim também como os meios que nós vamos utilizar para atingir esses objetivos. E essa forma de ver a vida e também de ver a nós mesmos nos estimula a realizar as pequenas coisas e as grandes coisas, onde vamos conquistando gradativamente confiança em nós mesmos, nos trazendo calma, paciência. Só que interessante, quanto mais confiança nós adquirimos em nós mesmos, mais calma nós vamos ter na vida, mais paciência nós vamos ter na vida. Porque essa forma de ver a vida está baseada na inteligência, na compreensão, no bom senso e a confiança em que nós vamos ter em nós mesmos de conseguir atingir aquele objetivo. Então, o contrário seria nós não termos confiança em nós mesmos. E quando nós utilizamos da nossa fraqueza, que é estimulada pelo nosso interesse pessoal, achamos que se nós incluirmos a violência, teremos aquela força que nós não possuímos. Então, diante de um obstáculo, a nossa calma denota um sinal de força interior, denota confiança em nós mesmos. E o contrário, que a violência, demonstra fraqueza e a dúvida sobre nós mesmos. Então, o cuidado que nós devemos ter também com relação à confiança é excesso de confiança ou excesso de autoconfiança, que pode nos levar à prepotência, pode nos levar à presunção e até mesmo ao fanatismo. Então, todos os extremos que são muito perigosos, né? Então, daí vale lembrar a importância de, naqueles momentos em que acontecem os imprevistos, nós possamos ter discernimento, possamos ter a capacidade de avaliar as coisas com bom senso e também com clareza. E para que nós possamos avaliar tudo isso com discernimento, com bom senso e com clareza, é importante nós serenarmos
os nossos sentimentos e as nossas emoções. Porque enquanto os nossos sentimentos e as nossas emoções estiverem controlando a nossa vida, nós não vamos conseguir envolver o nosso raciocínio, o nosso discernimento. Então, nesses momentos, uma respiração ajuda. Porque quando nós estamos muito apavorados, a nossa respiração até muda. E se nós controlarmos a nossa respiração, respirando, por exemplo, de uma forma mais calma, de uma forma mais profunda, aí nós conseguimos até controlar um pouquinho mais aquelas emoções e aqueles sentimentos mais aflorados, dando um espaço para a nossa razão, para a nossa inteligência, para o nosso discernimento poder participar daquele processo. Então, eu estava lendo um livro falando sobre aleatoriedade. E esse aleatoriedade, vou até pegar o livro aqui. O livro que fala sobre aleatoriedade é esse livro chamado O Andar do Bêbado. O autor é Leonard Mlodinow. Então aqui O Andar do Bêbado, ele fala sobre a aleatoriedade da nossa vida, as coisas que acontecem de forma aleatória. Então ele diz que muitas das coisas que parecem para nós aleatórias, na realidade eles são resultado de coisas que vinham acontecendo até chegar naquela situação que para nós parece aleatória. Então, associando ao tema de hoje, os nossos imprevistos, que nós chamamos de imprevistos, na realidade é uma soma de coisas que aconteceram lá no passado, ou alguma ação lá do passado que foi feita ou não foi feita, que provocou algo no presente. Então é importante nós pararmos para refletir. Será que todas as coisas que acontecem na nossa vida ocorrem de forma aleatória? Ou seja, são coisas que são realmente imprevisíveis? Então, se nós analisarmos o nosso passado, nós vamos chegar à conclusão que muitos dos imprevistos poderiam ser evitados se nós não tivéssemos nos desviado da rota. É um ponto importante. Sempre que nós desviamos da rota, cometemos um erro, e quando cometemos um erro, tem algum efeito lá na frente. Então, muitos dos imprevistos que nós encontramos na nossa vida são resultados de coisas que nós poderíamos ter evitado se nós não tivéssemos desviado da rota. E por outro lado, como nós nos desviamos da rota, vamos entrar em um momento de sofrimento que serve para nós como um alerta, mostrando para nós que em algum momento nós erramos. Então, para que nós possamos retomar o caminho de volta, nós vamos ter que passar por um processo de aprendizado através do sofrimento, onde nós aprendemos a buscar o caminho de volta à nossa rota original, à nossa rota linear, a rota que nós devíamos seguir na nossa vida. Então tem um outro livro chamado O Futuro da Mente, do Michio Kaku. O autor Michio Kaku, que é físico quântico inclusive, é fã de Einstein. Ele diz que o nosso cérebro é diferente do cérebro dos animais. Por que essa frase é interessante? Porque nós temos a capacidade de ver o futuro. Ele colocou ver entre aspas. Nós temos a capacidade de ver o futuro. Muitas coisas que os animais não têm essa capacidade. Por que isso é importante? Porque as coisas que nós chamamos de imprevisíveis, eles podem se tornar previsíveis se nós formos elevando o nosso nível de consciência, formos aprendendo com os erros da nossa vida. Então, conforme nós vamos aprendendo e elevando o nosso nível de consciência, expandindo a nossa consciência, nós vamos adquirindo cada vez mais a capacidade de ver o futuro, ou seja, prever algumas situações que podem ocorrer na nossa vida se nós agirmos de determinadas formas. Por isso que eu comentei
imprevistos, será que não são aquelas situações que nós poderíamos ter previsto se nós soubéssemos daquilo antes? Então, na maioria das vezes, nós não sabemos antes. Se nós soubéssemos, nós não teríamos errado. Então, os erros servem para que nós possamos aprender a não incorrermos no mesmo erro novamente, para que aquele imprevisto se torne previsto. E para que tudo isso aconteça, é necessário nós termos o discernimento para não ficarmos culpando os outros pela situação pelas quais nós estamos passando. Porque aquilo que nós estamos passando fomos nós mesmos, que em algum momento da nossa vida nós provocamos. Então, se nós pararmos de culpar os outros, culpar a situação, então buscarmos os culpados pela situação, é importante nós buscarmos assumir a responsabilidade por aquilo que nós fizemos ou não fizemos, levando-nos ao erro que está nos levando ao sofrimento. Então ele diz aqui, nesse livro, O Futuro da Mente, o Mitchell Kaku, ele diz assim que, segundo o psicólogo de Harvard chamado Daniel Gilbert, a maior conquista do ser humano é a capacidade de imaginar objetos e situações. Então nós temos essa capacidade da imaginação, temos a capacidade de conseguirmos pensar no futuro. Então, através dessa capacidade que nós temos, conforme nós vamos agindo na nossa vida, procurando não desviar do nosso caminho, nós poderemos usar esse diferencial na nossa vida. Como diferencial? Este diferencial que nos faz diferente dos animais. Podemos usar esse diferencial na nossa vida para começarmos a buscar cada vez mais o caminho reto, para podermos ver com mais clareza o que nos espera no futuro. Então é importante cada vez mais nós diminuirmos os nossos interesses pelas coisas passageiras, nós tomarmos cuidado naquela porta que é bastante concorrida, que tem a porta de entrada, mas depois nós não conseguimos achar aquela porta de saída. Então entramos em um labirinto e ficamos com dificuldade de sair daquela situação. Então todas essas situações são provocadas pela nossa ignorância. O que significa ignorância? Seria desconhecimento das situações. E por isso que aparecem na nossa vida as situações onde nós passamos por dores e sofrimentos, para que possamos aprender e crescer com isso. E é importante ter esse relacionamento com outras pessoas para que as experiências das outras pessoas possam ser trocadas conosco e as nossas experiências possam ser trocadas com as outras pessoas. E aí a coletividade cresce. Então nós podemos também, através desse processo, contribuirmos com o outro para auxiliar a diminuir o sofrimento da outra pessoa, assim como as outras pessoas nos ajudam a diminuir o nosso sofrimento. E quanto mais nós diminuirmos o sofrimento dos outros, mais aprendemos e menos sofrimentos emocionais nós vamos ter. Então eu espero que durante esse tempo da live eu tenha podido acrescentar algo útil na sua vida. E que também você possa aplicar desde já, na prática, no seu dia a dia. Então escreva algum comentário, caso ainda não tenha escrito, para eu saber se esse conteúdo te ajudou ou se teve algo no conteúdo desse vídeo que te chamou a atenção. E também para eu saber se eu estou no caminho certo. E se você gostou desse vídeo e acha que ele pode ajudar outras pessoas, curta, compartilhe, divulgue, para que esse conteúdo possa chegar a mais pessoas. E se você está assistindo esse vídeo no YouTube, inscreva-se no meu canal, caso ainda não tenha se inscrito, e ative o sininho para você receber as notificações das minhas próximas postagens. Então, gratidão a você, gratidão a todos vocês que me acompanharam até aqui no finalzinho da live, até o finalzinho do vídeo. Espero vocês na minha próxima live ou no meu próximo vídeo.
Lembrando que todas as segundas-feiras, às 19 horas e 19 minutos, eu transmito lives simultaneamente via YouTube, Facebook e Instagram. E a cada dia com conteúdo diferente. Espero te ver em todas essas lives. Temos comentários aqui. Minha mãe escreveu: por isso é tão importante a disciplina mental, a educação da mente, o aprender a comandar conscientemente a si mesmo. Só assim, através desse comando consciente, poderemos controlar nossas atitudes e ações. Esse é o mecanismo da evolução, é o caminho do bem-estar, acho eu. Nossa, que comentário profundo, mãe. É isso mesmo. É a disciplina mental que cada um de nós precisamos desenvolver, caso ainda não tenhamos desenvolvido, né? Essa disciplina mental. Quando nós tivermos uma disciplina mental, buscando aprender a comandar conscientemente a nós mesmos, nós vamos sofrer menos, né? Muito bacana o comentário, mãe. Nossa, bastante profundo. Obrigado pelo comentário. Muito bacana. Félix Vera Beal também escreveu aqui, foi muito bom. Obrigado pelo comentário. A Ana Santos escreveu: eu tento ser melhor a cada dia. Isso é importantíssimo, Ana, nós tentarmos ser melhores a cada dia. Então, o fato de nós nos esforçarmos um pouquinho a cada dia, nós podemos ir dormir mais sábios a cada dia. Um pouquinho mais sábios a cada dia. E no decorrer do tempo, isso vai fazer muita diferença. Obrigado pelo comentário, Ana. Ana escreveu aqui: obrigada por tudo. E a Cida Ferreira também escreveu: gratidão. E minha mãe escreveu: obrigado, Hugo, pela ótima explicação. Tenha uma noite abençoada e bom descanso para vocês e a todos e a todas. Amém. Obrigado pelo comentário também, mãe. Então, boa noite a todos. Que tenham uma noite abençoada, bastante reconfortante. E possamos ter também um novo dia quando despertarmos amanhã, bastante descansados, bastante relaxados, e que possamos refletir também nos conteúdos da live de hoje e nos conteúdos das lives anteriores, e principalmente colocarmos em prática algo que nos chamou a atenção. Então, boa noite a todos.